A Rússia realizou novamente um grande ataque de mísseis e drones contra a Ucrânia. Esses ataques viraram uma das táticas principais do país em 2025, e esse ataque fez com que fosse liberada uma verdadeira horda. Centenas de drones e dezenas de mísseis cruzaram os céus da Ucrânia entre 19 e 20 de setembro. Desta vez, a Ucrânia estava preparada. Lançou seus F-16, que cumpriram seu papel com excelência. Pilotos ucranianos de F-16 conseguiram tornar inútil o mais recente ataque aéreo russo durante a noite. Em 21 de setembro, a United 24 informou que a Força Aérea da Ucrânia relatou um ataque noturno de mísseis e drones russos iniciado no fim de 19 de setembro. A Rússia claramente esperava usar a cobertura da noite para garantir que o maior número possível de seus projéteis atravessasse as defesas aéreas da Ucrânia. No entanto, a Ucrânia estava preparada para o ataque e enviou seus F-16 para enfrentar cerca de 40 mísseis durante a noite. Esses F-16S tiveram sucesso, impedindo que a maioria dos mísseis russos atingisse seus alvos. O ataque não foi pequeno. A United 24 informa que a Ucrânia afirma que a Rússia fez 619 ameaças aéreas durante o ataque noturno. Dessas ameaças, 579 eram drones do tipo Shahed, com os quais a Rússia bombardeou a Ucrânia o ano todo. Embora de origem iraniana, esses drones agora são fabricados na Rússia a uma taxa de cerca de 2.700 por mês, segundo a inteligência da Ucrânia. A grande escala de produção permite à Rússia lançar centenas desses drones em um só ataque. Os F-16 da Ucrânia não lidaram com os drones, que enfrentaram outras contramedidas, como guerra eletrônica e drones interceptadores. Os pilotos dos F-16 enfrentavam cerca de 40 problemas mais sérios. Número de mísseis lançados pela Rússia na Ucrânia durante ataque noturno. A Força Aérea da Ucrânia afirma que havia vários tipos de mísseis, mas a Rússia parecia preferir um deles, segundo seu canal no Telegram. A maioria dos mísseis KH-101 abatidos hoje foi destruída pelos falcões de combate ucranianos. Voltaremos a falar desse míssil e de seu poder destrutivo em breve. Vemos aqui um ataque maciço, com o qual a Rússia esperava causar sérios danos às cidades da Ucrânia. Isso não é novidade. A Rússia adota táticas de terror repetidamente ordenadas por Vladimir Putin na invasão. Esses bombardeios aéreos são projetados para exaurir as defesas aéreas da Ucrânia, permitindo que alguns mísseis ou drones consigam passar com suas cargas explosivas intactas. As defesas antidrones e os F-16 da Ucrânia impediram grandes avanços russos. As defesas do país neutralizaram a maioria do que a Rússia enviou ao espaço aéreo ucraniano. 552 dos 579 drones do tipo Shahed foram abatidos ou desviados de sua rota. Os F-16 ucranianos destruíram 2 mísseis balísticos Iskander nucleares e abateram 29 dos TKK-101 lançados pela Rússia. A Ucrânia não está blefando aqui. Como sabemos disso? A Força Aérea da Ucrânia divulgou imagens dos F-16 mostrando que eles derrubaram a maioria dos mísseis russos que se aproximavam. O canal do YouTube do The Sun divulgou imagens aparentemente gravadas das cabines dos F-16 da Ucrânia. Vemos o mesmo se repetir. Grandes explosões nos céus enquanto mísseis russos são abatidos. Às vezes, vemos material promocional dos F-16E filmado do lado de fora dos jatos, provavelmente com câmeras nos capacetes dos pilotos. Essas imagens mostram mísseis sendo lançados de seus suportes antes de cruzarem os céus. As câmeras não acompanham os mísseis, então não vemos exatamente para onde eles vão. No entanto, é seguro presumir que um míssil lançado é um míssil que está indo diretamente em direção a um dos projéteis russos que se aproximam. Mais imagens parecem ter sido gravadas do solo, mostrando grandes explosões no céu, provavelmente de mísseis russos. Vemos também clarões de um sistema antiaéreo sendo disparado. E parece que a Ucrânia também estava usando mísseis superficiar, ou SAMs, para enfrentar a horda de mísseis e drones da Rússia. O resultado é claro: a Rússia atacou e a Ucrânia se defendeu. Mesmo com o bom trabalho dos F-16 SAMs e unidades móveis de defesa aérea da Ucrânia, que coordenaram a defesa, alguns projéteis russos atravessaram e causaram baixas,
United 24 informa que quedas de destroços de drones e mísseis foram registradas em vários locais, causando mortes ou feridos em alguns casos. Em Dnipro, um bombardeio intenso a uma área residencial matou uma pessoa e feriu outras 36, segundo a United 24. Esta é uma região que a Rússia tem atacado durante todo o verão com ofensivas terrestres. Fica claro que o ataque com mísseis e drones visou assustar civis ucranianos em 19 e 20 de setembro. A Ucrânia não disse se a Rússia atingiu alvos militares em Dnipro no ataque, mas isso pouco importa para Putin. A Rússia ataca civis durante a guerra para espalhar terror em áreas consideradas seguras atrás das linhas de frente. Até 31 de julho, 13.883 civis morreram e 35.548 ficaram feridos na invasão russa. Putin ficará satisfeito com mais uma morte e 36 feridos somados aos números. A região de Khmelnytsk também foi atingida. No oeste da Ucrânia, às margens do rio Bug do Sul, Khmelnytsk sofreu ataques russos que romperam defesas, mataram um civil e feriram 2. Relatórios também sugerem que danos causados por destroços e ataques diretos também foram registrados em Mykolaiv e na região de Kiev. Tudo isso é obviamente uma notícia terrível para a Ucrânia. Mesmo uma única vítima como resultado do ataque aéreo da Rússia já é uma vítima a mais do que o aceitável. Ainda assim, poderia ter sido muito pior se as defesas aéreas coordenadas da Ucrânia, e especialmente os F-16, não tivessem sido tão eficazes durante o ataque aéreo. Graças a eles, os números permanecem baixos e a maioria dos mísseis não atingiu os alvos nem causou danos maiores. Vamos focar nos mísseis da Rússia por um momento para destacar o quão devastadores eles podem ser. A Força Aérea da Ucrânia afirma que a maioria dos mísseis do ataque noturno eram Kh-100 e conhecidos no Ocidente como X-101. Projetados na Rússia, esses mísseis de cruzeiros subsônicos furtivos foram feitos para escapar de defesas aéreas. O que pode ajudar a explicar por que a Ucrânia enviou seus F-16 para derrubá-los. É muito melhor enfrentar esses mísseis diretamente usando caças que não só conseguem acompanhá-los, mas também lançar mísseis capazes de destruí-los no ar, do que esperar que os Kh-100 sejam detectados por um radar e abatidos por defesas terrestres. O Missile Threat afirma que os Kh-100 voam em baixas altitudes, quase colados ao solo, passando abaixo dos radares de defesa aérea. Se um Kh-100 atingir o alvo, entrega cerca de 450 kg de explosivos, ou 992 libras. Essa carga pode mudar conforme as exigências da Rússia. Além de ogivas explosivas e de fragmentação, a Rússia pode usar ogivas de submunição nos Kh-100 que liberam pequenos explosivos ao explodir. Também existe uma versão do míssil com capacidade nuclear, mas essa é chamada de Kh-100 e não foi usada no ataque contra a Ucrânia. O Army Recognition detalha a versatilidade do míssil e suas diferentes ogivas. O míssil, com ogiva explosiva ou de fragmentação, é feito para destruir alvos terrestres, como edifícios, bunkers e instalações militares. Os mísseis podem levar ogivas penetradoras, criadas para atingir alvos reforçados ou subterrâneos, como bunkers, túneis e estruturas de concreto armado. Além de uma ogiva cluster, capaz de liberar submunições para atingir vários alvos em grande área, segundo a fonte. Não se engane, o Kh-100 é um míssil muito perigoso. É um míssil que a Rússia pode lançar longe das linhas de frente na Ucrânia, mas há controvérsias sobre seu alcance. O site Missile Threat diz que o Kh-100 alcança até 2.800 quilômetros, cerca de 1.740 milhas. O site Army Recognition diz que o alcance do míssil é ainda maior do que essa distância impressionante, chegando a até 5.500 quilômetros ou cerca de 3.417 milhas. Esses alcances mostram como o Kh-100 é uma ameaça, além de sua carga explosiva. A Ucrânia não consegue atingir esses mísseis na sua origem, exceto por ataques ocasionais a bases aéreas russas. A Rússia pode lançar Kh-100 SES com relativa segurança. A Ucrânia só pode reagir tentando derrubá-los do céu. A Ucrânia usou F-16 para derrubar esses mísseis de cruzeiro.
No entanto, um F-16 é apenas uma plataforma aérea, por mais impressionante que seja para um caça, que remonta à era da Guerra Fria. Plataformas aéreas não derrubam mísseis sozinhas, a menos que os pilotos queiram se arriscar muito. Os F-16 da Ucrânia precisaram de seus próprios mísseis contra os KH-100 e o míssil escolhido foi totalmente eficaz. O míssil Arar AIM-9L Sidewinder. O Defense Blogs afirma que este é o míssil frequentemente lançado pelos F-16 ucranianos nas imagens da Força Aérea da Ucrânia. Também é o contra-ataque perfeito aos Ka-101 da Rússia. A Força Aérea dos Estados Unidos da América informa que o Sidewinder é um míssil Arar supersônico com tecnologia de busca por calor para atingir alvos. Além de buscar calor, o Sidewinder tem uma ogiva de fragmentação de alto explosivo que destrói tudo que atinge. Ironicamente, em uma guerra onde Putin recorre a armas antigas da era soviética para atacar a Ucrânia, o Sidewinder original é uma das armas mais antigas usadas lá. A Força Aérea dos Estados Unidos da América afirma que há 1956, tornando-o um caso clássico do ADAJ. Em time que ganha, não se mexe. O Sidewinder não precisa de conserto, mas ajustes são permitidos. E se você percebeu que mencionamos que a Ucrânia usou o Sidewinder AIM-9L para se defender das hordas de mísseis da Rússia, você já deve ter notado que esses mísseis eram uma das versões ajustadas. A Força Aérea dos Estados Unidos diz isso. A variante Sidewinder 9L possui um motor foguete mais potente com propelente sólido, permitindo velocidades superiores ao Sidewinder original. Ela também possui um fusível óptico melhor, que oferece resistência às contramedidas eletrônicas que a Rússia adora usar. Além de aumentar a letalidade do míssil, os AIM-9L também foram a primeira versão do Sidewinder capaz de atacar um alvo de todos os ângulos, inclusive de frente, o que contribui para a letalidade aumentada. Mais alguns detalhes vêm do War Thunder Wiki, que observa que o AIM-9L entrou em serviço em 1977 e que possui uma taxa de acerto de 80% após o lançamento. Não se sabe quantos desses Sidewinders a Ucrânia lançou na noite de 19 para 20 de setembro. Agora sabemos que pelo menos 80% desses mísseis atingiram seus alvos. O AIM-9EL também pode travar em seu alvo a partir de 11 km ou cerca de 68 milhas de distância, o que é mais do que o dobro do alcance de travamento do Sidewinder original. O míssil é imperfeito, vulnerável a sinalizadores e pode ser evitado por plataformas aéreas muito manobráveis. No entanto, nada disso teria importado durante o ataque aéreo da Rússia, já que o AIM-9L estava enfrentando mísseis, não caças, e teve sucesso diversas vezes. Segundo a Ucrânia, o uso dos F-16 para abater KH-100 não é a primeira vez que caças ocidentais superam mísseis russos. Em março, a United 24 disse que a Ucrânia usou os Dassault Mirage 2000 da França para derrubar o mesmo tipo de míssil. Foi o primeiro uso desses caças franceses pela Ucrânia. Um Mirage 2000 encontrou um KH-100 de frente e disparou um míssil Arar não especificado em ângulo acentuado. Seja qual for o míssil, ele manobrou rapidamente após o lançamento, atingindo diretamente o KH-100. Vemos que a Ucrânia decifrou o código. A Rússia desenvolveu os KH-100 para escapar da maioria das defesas aéreas voando rente ao solo. Isso mostra que Patriots e sistemas similares não são tão eficazes quanto a Ucrânia deseja. F-16 armados com Sidewinders respondem com poderosos mísseis de cruzeiro, manobráveis o suficiente para evitar mísseis em voo e equipados com uma arma capaz de alcançar e destruir o KH-100. Os F-16Cs da Ucrânia fazem o que quase nada mais do arsenal do país consegue. E é uma tarefa na qual vimos o F-16 se destacar várias vezes desde que chegou à Ucrânia. Em agosto de 2024, enquanto o primeiro lote de F-16S ocidentais era entregue à Ucrânia, o Conselho Atlântico detalhou como se esperava que a Ucrânia usasse esses caças. Os F-16 ucranianos devem reforçar as defesas aéreas, não atuar diretamente em combate, segundo o Conselho Atlântico. Os aviões recebidos por Kiev são ideais para abater mísseis e drones russos lançados regularmente contra cidades e infraestrutura ucranianas. Essas palavras foram proféticas. O mesmo veículo disse que os F-16
seriam melhores para isso do que as plataformas soviéticas que a Ucrânia tinha. Isso não é só porque o F-16 seja uma plataforma melhor, embora provavelmente seja. Os F-16 se destacam na defesa aérea por poderem usar mísseis avançados, como os Sidewinders, que aviões da era soviética não disparam. O Defense Blog destaca que a Ucrânia possuía só 69 aeronaves antes da chegada do F-16. A Ucrânia fez o melhor que pôde com essas aeronaves, que incluíam Mikoyan Gurevich 29 e Su-27. Algumas, por exemplo, foram adaptadas para disparar munições da OTAN. Mesmo armadas, essas plataformas soviéticas não têm sensores avançados, sobrevivência ou integração de armamentos como o F-16, que o tornam perigoso contra mísseis russos. O Conselho Atlântico observou que os F-16 da Ucrânia podem não ser adequados para a linha de frente. Segundo o Conselho, são versões antigas da plataforma com radar de alcance limitado. Isso coloca os F-16 que a Ucrânia possui em risco diante das defesas aéreas da Rússia. E se a Rússia ousar implantá-los novamente na Ucrânia, diante dos caças russos mais avançados, como o Su-35? A Ucrânia e parceiros reconhecem isso, e o Conselho Atlântico destacou que o primeiro lote de F-16, recebido em agosto, já veio com os mísseis necessários para a defesa aérea. E eles têm cumprido esse papel. Muito antes de a Ucrânia usar seus F-16 para abater possivelmente dezenas de mísseis russos KH-100 e 1 em setembro, eles já haviam provado sua eficácia na defesa aérea várias vezes. Em novembro de 2024, por exemplo, Militeny relatou que a Ucrânia conseguiu usar seus F-16 para abater cerca de 10 alvos aéreos durante um ataque russo. Com um desses alvos abatido em Dnipro, que a Rússia ataca quase um ano depois, lembre que novembro é apenas cerca de 3 meses após a chegada dos primeiros F-16 à Ucrânia. Os pilotos do país fizeram um extenso treinamento antes da plataforma chegar. A eficácia dos pilotos ucranianos ao abater vários mísseis russos em uma noite mostra como se adaptaram rapidamente a uma plataforma aérea antes desconhecida. Em janeiro de 2025, percebemos como tudo foi rápido. Nesse mês, o Kiev Independent noticiou que um piloto ucraniano de F-16 abateu 6 mísseis de cruzeiro russos em uma missão, considerado um feito inédito mundialmente. Esse feito foi impressionante, porque o piloto ficou sem mísseis após abater 4 alvos russos. Os 2 últimos mísseis foram destruídos com canhões do F-16. O comando da Força Aérea da Ucrânia foi rápido em elogiar o feito no Facebook, afirmando: pela primeira vez na história do Fighting Falcon, um caça F-16 destruiu 6 mísseis de cruzeiro russos em uma única missão de combate. A confiança dos pilotos ucranianos nos F-16 aumentou rapidamente, e agora eles usam esse caça dos Estados Unidos da América diariamente. E ao contrário do que muitos pensavam, quando o primeiro lote de F-16 chegou, a Ucrânia também está usando os F-16 em operações ofensivas. É o que afirma o general dos Estados Unidos da América, Christopher J. Cavoli, comandante do Comando Supremo, aliado da Europa e do Comando Europeu dos Estados Unidos da América. Cavoli disse ao Comitê de Serviços Armados do Senado em abril: eles voam todos os dias. Eles neutralizaram várias ameaças de mísseis de cruzeiro e realizaram diversos ataques aéreos ofensivos no leste. A Ucrânia domina o uso dos F-16 em ataque e defesa. Como ocorre com muitos equipamentos ocidentais recebidos pela Ucrânia contra a Rússia, o país sempre precisa de mais. Até agora, 87 F-16 foram prometidos à Ucrânia. Um pouco mais da metade já foi entregue. A Holanda enviou os 24 prometidos e a Noruega também cumpriu, enviando os 14 anunciados. A Dinamarca está um pouco atrás, tendo entregue 12 dos 19 que prometeu à Ucrânia até dezembro de 2024. Depois, tem a Bélgica. O país que mais prometeu à Ucrânia ainda não entregou nenhum dos 30 F-16 que anunciou. Isso ocorre porque a Bélgica aguarda a chegada dos F-35, que substituirão os antigos F-16 na Força Aérea. Até agora, só prometeu vagamente entregar o primeiro lote de caças à Ucrânia nos próximos meses, como já havia dito em agosto. A Ucrânia vai torcer para que nos próximos meses signifique muito em breve. Os dias 19 e 20 de setembro mostraram como seus pilotos são eficazes com os F-16 disponíveis.
Quando os 30 da Bélgica e os 7 da Dinamarca chegarem, as defesas aéreas da Ucrânia ficarão ainda mais fortes. Se a Polônia atingir seu objetivo, a Rússia não poderá mais depender tanto de ataques aéreos como em 2025. Polônia lhe exige que a OTAN feche o espaço aéreo contra a Rússia, enquanto os F-16 da Ucrânia podem finalmente descansar. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo os usos mais recentes e impressionantes dos F-16 da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.